Este trabalho tem como problema de pesquisa investigar como alguns sertanejos do Nordeste brasileiro se tornaram cangaceiros, mantiveram-se em um grupo organizado e fizeram do cangaço um ofício. Para isso, evidenciamos o papel da socialização como um elemento fundamental na aquisição de uma cultura profissional entre os membros do grupo. Seus integrantes, por sua vez, precisavam dominar e desenvolver essa cultura no decorrer do exercício do seu ofício. Os que melhor a dominaram tenderam a permanecer e ascender na hierarquia do bando. Além disso, nossa abordagem demonstrou que o processo de conversão de sertanejo a cangaceiro ocorria por meio de etapas graduais, com cada fase possuindo sentidos específicos entre os membros do grupo. Para a realização do trabalho, examinamos os integrantes do bando de Lampião como um universo empírico. Assim, limitamos a análise aos membros comandados por Lampião no período entre 1922 até a sua morte na Grota do Angicos, em Sergipe, em 1938. Pontuamos também que para o exame da cultural profissional do bando e do processo de conversão de sertanejo a cangaceiro utilizamos uma vasta documentação. Jornais, revistas, livros de memórias de cangaceiros, de membros das volantes 1 e de vítimas bando, testemunhos de memorialistas e depoimentos de partícipes do cangaço presentes na literatura especializada ou em documentários. O bando de Lampião, porém, não foi o primeiro grupo de cangaceiros. Os primeiros registros da ação de grupos denominados de cangaceiros remetem ao século XIX. A atuação deles limitava-se a operações no interior das províncias do que posteriormente viria a ser nomeado de Nordeste, destacando-se 3 regiões: Cariri no Ceará, a zona oeste de Pernambuco e a zona da Vila do Teixeira na Paraíba. Esses grupos eram organizados de maneira esporádica e se inseriam no contexto das lutas de Parentelas II. Nesses episódios, moradores, pequenos e médios proprietários de terras eram convocados pelo chefe da parentela para vingar uma afronta. Durante a ação, os cangaceiros tornavam-se nômades, deixando de ter casa e bens, só levando os objetos que conseguiam carregar. Terminado o trabalho, o grupo se dispersava. Queiroz, 1977. Usualmente evocavam a defesa da honra como prelúdio das disputas, porém, muitas vezes, os conflitos envolviam questões de mando político. Um exemplo disso foi a histórica disputa entre Pereiras e Carvalhos no interior de Pernambuco, Barros, 2000, p. 20. Obviamente, os conflitos entre parentelas nessa região já ocorriam muito antes do século XIX. Há evidências de que elas remontam ao século XVII. Como expõe Oliveira Viana Apud Souza, 1973, p. 97, nesse último período, havia um estado de guerra permanente e generalizada, num processo de pilhagem mútua de animais, de incêndios e destruições das fazendas, com aliciamento de escravos e fugitivos da polícia. Entretanto, somente no século XIX é que essa forma de banditismo sertanejo recebeu o nome de cangaço e, consequentemente, cangaceiro para designar seu agente. O primeiro registro de ambas as palavras se encontra no romance histórico O Cabeleira, de Franklin Távora, de 1876. Mas provavelmente as expressões já eram utilizadas entre os moradores das caatingas antes disso. Lampião, que nasceu Virgulino Ferreira da Silva, pertencia a uma família de proprietários de terras, situada entre a elite latifundiária e a massa de trabalhadores sem terra do sertão pernambucano. A razão para sua entrada no cangaço é baseada em narrativas confusas e por vezes contraditórias, porém, enquadra-se nessa longa tradição de resolução de conflitos entre parentelas pela violência. Conta-se que em 1916 sua família iniciou uma disputa com seus vizinhos, os saturninos. As lutas teriam começado porque os Ferreiras acusaram moradores da terra dos saturninos de roubo. Os conflitos entre as famílias levaram Virgulino e seus 2 irmãos mais velhos, Antônio e Levino, a se comportarem como cangaceiros. Com a morte de seu pai, Virgulino e seus irmãos ingressaram no bando do célebre cangaceiro Sebastião Pereira, que lutava há anos contra os Carvalhos. Em 1922, Pereira largou o cangaço e passou a liderança dos remanescentes do seu bando a Lampião, Chandler, 1980. Sob o comando de Lampião, o bando paulatinamente se desvinculou das lutas de parentelas e se ocupou majoritariamente das pilhagens. Esse direcionamento parecia atrair Lampião quando ainda estava subordinado a Sebastião Pereira. O oficial de volante Optato Gueiros, 1956, revelou que se encontrou com o grupo de Pereira em 1921, em Vila Bela, Pernambuco.
Na ocasião, um cangaceiro de nome Luiz Macário perguntou ao policial quanto ele ganhava, ao responder que recebia 95 mil réis. Lampião teria retrucado que era muito pouco, por isso, era melhor ser cangaceiro. Gueiros, 1956 p. 38. Posteriormente, quando já era líder de um bando e considerado o rei do cangaço, em entrevista a Otacílio Macedo III, comparou seu modo de vida a uma profissão, encarando-a como um negócio que estava dando certo, porém, ressaltou que tinha uma vingança a ser realizada. Jasmine, 2016, p. 112. Por conta dessa ruptura com os grupos cangaceiros ligados às lutas de parentelas, limitamos nossa análise ao bando de Lampião. Ademais, intentamos examinar sua atuação enquanto um ofício, inserindo esta pesquisa na sociologia dos grupos profissionais. E como expõe Fernanda Petrarca, 2015, o uso da expressão grupos profissionais amplia o campo de pesquisa, permitindo tanto o estudo de profissões com autocontrole do exercício da profissão e de elevado prestígio, como direito e medicina, como também aquelas que dispõem de baixo ou nenhum controle sobre critérios de entrada e sem reconhecimento social, como pistoleiros e prostitutas. O termo profissão é uma categoria fechada, que indica o monopólio do exercício e toma o prestígio como componente de distinção do que é ou não profissão. Deste modo, o truque é buscar casos excluídos do conceito, ao invés da profissão definir o caso, o que excluiria diversas atividades. A prostituição, por exemplo, é uma atividade que não depende de diploma e ou um órgão para regular seu exercício. É por meio da interação das prostitutas com os diversos tipos de cliente que as regras do exercício do ofício são ditadas. O conhecimento, assim, não é aprendido numa escola profissional, mas na socialização com os vários atores ao longo do tempo. Evidentemente, não entendemos ofício aqui como uma profissão socialmente reconhecida. Por isso nos referimos a ofício, em razão de que ser cangaceiro exigia uma cultura profissional que outros sertanejos de sua época não possuíam. O cangaceiro sabia como agir com relação à população e possuía táticas de guerra específicas contra as volantes. Ainda saberia responder algumas questões: onde obter asilo, munição, armamento e suprimentos básicos para a vida de banditismo nômade? Como esconder os vestígios de sua passagem por determinado lugar? Como obter água na caatinga? Como socorrer companheiros feridos e produzir determinados remédios? Ou seja, responder a essas questões demonstrava que ser um cangaceiro era um ofício porque requeria um conjunto de habilidades e conhecimentos específicos dos seus integrantes. Neste sentido, defendemos que o conceito de carreira empregado por Howard Becker, 2009, em Outsiders é útil para se apreender o movimento de conversão de sertanejos a cangaceiros do bando de Lampião. O conceito de carreira sugere que haja um conjunto de estágios e processos biográficos que criaram condições para que o aspirante a cangaceiro adentrasse num bando e convertesse os ensinamentos aprendidos durante o percurso numa cultura profissional para se manter em seu ofício e ascender na hierarquia do bando. Entretanto, é claro que nem todos os cangaceiros que entravam no bando conseguiam passar por todos os estágios. Mesmo possuindo os atributos pessoais para o ofício e dominando os elementos da cultura profissional, muitos deixaram a vida no cangaço por diversas razões, como morte, deserção, expulsão ou prisão. Esses fatores de ordem objetiva e ou subjetiva são denominados por Howard Becker, em Outsiders, de contingências de carreira. Além da descrição da carreira, atentamos para revelar os motivos de entrada e os sentidos que esses atores sociais davam às suas práticas, demonstrando, deste modo, como se aprendia o ofício e onde se adquiriam as competências e as habilidades para se tornar um cangaceiro, e ainda esclarecendo como as estratégias eram mobilizadas pelos cangaceiros durante sua vida no cangaço. Vale assinalar que a ideia de que o bando de Lampião fez do cangaço uma profissão não é algo novo na literatura do cangaço. Frederico Pernambucano de Melo, 2004, foi, sem sombra de dúvidas, o que melhor tratou disso. Segundo ele, houve 3 tipos de cangaço, sendo praticado pelo bando de Lampião o cangaço meio de vida 4. Para o autor, essa modalidade era caracterizada pelo sentido existencial que os seus integrantes lhe davam. Lampião e seu bando foram o representante máximo desse tipo de cangaço. Claro que havia no grupo motivações de natureza variada como a vingança. Mas para Melo, 2004, os que se entregaram sinceramente nesta empreitada não passaram muito tempo no cangaço. Quase nunca atingiam a chefia do grupo e, consequentemente, a fama.
O curto período de atuação devia-se ao fato de que, realizada a vingança ou constatada a sua impossibilidade, buscava-se retornar a uma vida normal. No entanto, alguns indivíduos poderiam converter os seus anseios dentro do bando. Labareda, por exemplo, adentrou no grupo de Lampião em busca de refúgio e posteriormente entregou-se ao cangaço meio de vida. Esse processo de conversão de uma modalidade de cangaço a outra é denominado por Frederico, 2004, de transtipicidade. Deste modo, a abordagem do autor distingue-se da nossa devido ao fato de que ele está mais interessado em demonstrar o sentido da ação que os cangaceiros conferiam à sua vida no cangaço. Além disso, durante o exame do estado da arte, notamos que a maior parte dos estudos já realizados possuem considerações opostas às nossas. As análises estabelecem condições como raça, pobreza, secas e cultura da violência como elementos explicativos para a entrada dos paisanos em um grupo de cangaceiros. Assim, afastamos de planos estruturais e ressaltamos o papel dos cangaceiros na produção de significados e da organização de um modo de viver desviante. Esta dissertação está, assim, dividida em 3 capítulos. No primeiro, centramo-nos em um debate voltado à literatura do cangaço, tratando das diferentes formas de interpretação do bando de Lampião ao longo do tempo. Dividimos essas abordagens em 4 categorias: a determinista racial, a tese do cangaceiro como sublevado ao coronel, a honra sertaneja, como estimuladora do cangaço, e por fim, a rejeição dos historicistas a uma teoria total do cangaço. No segundo capítulo investigamos a cultura profissional do bando, compreendendo-a como um conjunto de regras, códigos e conhecimentos necessários para o exercício das atividades e funções dos cangaceiros no grupo. Salientamos aqui o papel da socialização profissional na aprendizagem dessa cultura e na construção da identidade dos integrantes do bando em torno dessa atividade. No último capítulo esclarecemos como ocorria a transformação de sertanejo a cangaceiro. Além disso, identificamos os recursos mobilizados e as estratégias de investimento que levaram alguns integrantes a ocupar posições de mando no grupo. Neste sentido, identificamos que a carreira dos cangaceiros se desenvolvia em 5 etapas, eram elas: as pré-condições, a admissão no grupo, o batismo de fogo, a subida de patente e o final da carreira. Finalmente, destacamos que para a feitura dos 2 últimos capítulos utilizamos diversos dados relativos à biografia dos cangaceiros. Em vista de tudo o que foi dito, consideramos que esta pesquisa contribuirá para os estudos relativos à sociologia do cangaço, dos grupos profissionais e também do desvio. Acreditamos, como ficará claro ao final do trabalho, que esta proposta trará um novo olhar sobre as atividades dos cangaceiros do bando de Lampião. Elucidando questões relativas ao know-how cangaceiro, as relações do bando com a sociedade sertaneja e até mesmo dos nexos com as elites políticas locais e com policiais corruptos. Este capítulo tem como objetivo examinar a bibliografia do cangaço, tratando das diferentes abordagens interpretativas, especialmente nas pesquisas que examinaram o bando de Lampião. Para isso, focamos apenas nas análises que se dedicaram a interpretar o cangaço, excluindo trabalhos que se concentram exclusivamente na narrativa dos fatos. Por esta razão, excluímos algumas crônicas, como as de Luiz Luna, 1963, que por mais que se esforcem em explicar a razão pela qual os sertanejos entravam para o cangaço, suas análises não passam de 2 ou 3 páginas. Além disso, devido ao vasto número de trabalhos que se enquadram nesses requisitos, nosso exame bibliográfico não buscou abarcar todas as pesquisas já realizadas. Tal tarefa se tornaria impossível. Propomos-nos expor apenas os trabalhos de maior circulação. No tratamento da bibliografia, procuramos identificar as influências teórico-metodológicas e os traços comuns entre as várias pesquisas. Ademais, nossa classificação possui uma finalidade didática e, claro, não pretende ser a única forma de ordenar os trabalhos do campo de pesquisa. Os trabalhos poderiam ser agrupados, a título de exemplo, estabelecendo o critério do diploma. Assim, por exemplo, dividir-se-ia os intérpretes do cangaço entre os formados em ciências humanas e sociais, os formados em ciências biológicas e os sem formação acadêmica. Contudo, não optamos por essa alternativa por considerar mais relevante a análise das linhagens de pensamento. Em vista disso, confessamos que nossa categorização pode ter implicado em submeter autores de afiliações teórico-metodológicas distintas a estar no mesmo compartimento. Para que não sejamos acusados de incoerência, ofereceremos evidências que convençam o leitor do contrário.
Ao longo do capítulo tentaremos evidenciar a importância de algumas instituições no desenvolvimento dos estudos relativos ao cangaço. Com isso, nosso esforço não pretende inserir a produção bibliográfica do cangaço dentro de classificações amplas sobre a sociologia brasileira, relacionando-as com etapas ou períodos 5, mas demonstrar como determinados contextos intelectuais auxiliaram na produção de determinadas formas de interpretar o cangaço. Deste modo, a classificação proposta aqui visa discernir linhagens de pensamento, evidenciando como as respostas para explicar os comportamentos desviantes dos cangaceiros variaram em cada abordagem. Procuramos também identificar imagens que persistem no tempo e perpassaram as diferentes formas de abordar o cangaço. Um exemplo de imagem comum, como veremos, refere-se aos trabalhos que costumam taxar a experiência societal do sertão nordestino como um padrão distinto do imaginário da modernidade, considerando o sertão um lugar atrasado. Com isso, estabelecem uma posição assimétrica entre o sertão e o litoral brasileiro. Comparação essa que, em última análise, é uma analogia entre o sertão e o centro da modernidade. Na categorização dessa bibliografia, estruturamos este capítulo da seguinte maneira. As interpretações do cangaço foram divididas em 4 grandes grupos: a determinista racial, a tese do cangaceiro como revoltado ao coronel, a honra sertaneja, como incitadora do cangaço, e finalmente a recusa dos historicistas por uma teoria total do cangaço. A determinista racial foi a primeira tentativa de explicação do cangaço. Ela entendia que os indivíduos não eram livres e estavam submetidos a leis biológicas naturais, compreendendo o homem como resultado das características físicas de sua raça. Em seguida temos a tese de que havia 2 grupos em conflito no sertão nordestino. De um lado os cangaceiros e seus aliados, de outro o coronel e todos os que se opunham aos cangaceiros. Já a terceira abordagem enfatiza o papel decisivo do sistema de valores da sociedade sertaneja na estrutura da personalidade dos cangaceiros, isto é, honra, valentia e coragem como valores que guiavam as ações dos cangaceiros. No quarto grupo, temos um conjunto de trabalhos que intitulamos de historicistas e que defendem a noção de que os comportamentos desviantes dos cangaceiros devem ser apreendidos por meio da análise factual e empírica, recusando qualquer interpretação teórica geral. Por fim, confrontamos as 4 abordagens do cangaço com a tese da singularidade brasileira, avaliando as implicações na análise da realidade social. Antes de iniciarmos a análise da bibliografia do cangaço, gostaríamos de pontuar que este primeiro capítulo se diferencia da abordagem de Carneiro 2010, que julgamos insuficiente. Sua análise classifica a bibliografia do cangaço em 3 eixos, contudo, faz pouca referência às obras que se enquadram dentro de cada agrupamento. Por exemplo, possui uma categoria dos trabalhos do determinismo mesológico racial, mas não cita nenhuma obra que realmente encara o cangaceiro como produto da sua raça e do meio. Quando classifica um estudo dentro desse eixo teórico, comete erros significativos. Para Carneiro 2010, Frederico Pernambucano de Melo 2004, possui uma interpretação determinista mesológica do cangaço. Porém, como veremos adiante, Melo 2004 foi claramente influenciado pelo culturalismo de Gilberto Freire. Assim, ao descrever os aspectos naturais do sertão nordestino, Frederico Pernambucano de Melo 2004 não estava aplicando qualquer teoria determinista. Estava, sim, adotando a metodologia da ecologia social proposta por Freire, que julga que o entendimento do mundo cultural deve estar relacionado à compreensão do mundo natural. Finalmente ficará evidente, ao final deste panorama bibliográfico, que as pesquisas acadêmicas das ciências sociais e da história permaneceram por um longo período indiferentes ao campo de estudos do cangaço. Como demonstraremos, os primeiros intérpretes eram homens predominantemente de formação jurídica e médica, e cientistas sociais e historiadores brasileiros, mesmo depois do estabelecimento dos cursos superiores, só se voltaram para o tema após as publicações do historiador inglês Eric Hobsbawm. Mesmo assim, ainda hoje, os estudos do cangaço são numericamente dominados por profissionais de formações diversas e pesquisadores amadores, isto é, sem formação acadêmica. O cangaceiro como produto do meio e da raça. A maioria dos trabalhos que abordarmos nesse segmento estão inseridos no período em que a sociologia como curso superior não era ensinada no Brasil. Por esta razão, outros profissionais a exerciam, especialmente bacharéis em direito. Como pontua Cândido 2006, p. 272,
O jurista foi o intérprete por excelência da sociedade brasileira, auxiliado pelo evolucionismo. Utilizava a raça como chave explicativa do Brasil. Deste modo, o direito distanciava-se das demais ciências humanas e buscava associar-se às áreas das leis. No Brasil, essas ideias encontraram grande receptividade na Faculdade de Direito do Recife 6 e na Faculdade de Medicina da Bahia, Schwartz, 2007. Foi justamente dessas áreas que provinham os representantes da bibliografia determinista do cangaço. Eles foram influenciados por uma miríade de teorias deterministas, mas seus trabalhos possuem dois elementos comuns. Primeiro, estavam inseridos no debate nacional do final do século XIX sobre o problema racial brasileiro. Discussão essa que se preocupava com os entraves provocados por negros e seus descendentes no pós-escravidão 7. Em segundo lugar, apostavam na inserção de elementos da modernidade no sertão nordestino como remédio para o fim do cangaceirismo. Com efeito, esses trabalhos indicam as diferenças entre o litoral civilizado e o sertão bárbaro. A título de exemplo, Ranulfo Prata, 2010, p. 23, afirmava que um fosso de profundeza de abismo cavou-se entre nós, do sertão, e o litoral, fazendo-nos retardatários da marcha civilizadora em que vai o Brasil. Antônio Cândido, no Prefácio de Raízes do Brasil, expõe que essa ideia de contrastes, civilização e barbárie, está presente no pensamento social latino-americano desde Facundo, de Domingo Faustino Sarmiento, de 1845. Posteriormente, em 1902, esse aspecto também se fez presente em Os Sertões, de Euclides da Cunha, Holanda, 2015, p. 12. Provavelmente foi a última referência que influenciou esse modo de pensar na interpretação do cangaço. Agora, exploremos esses elementos nos trabalhos a seguir. Foi no contexto do auge do cangaço lampionico e da popularização das teorias deterministas raciais que em 1928 Gustavo Barroso publicou Almas de Lama e Aço 8. Segundo o autor, o homem do sertão possuía uma energia bárbara, que não tendo onde se manifestar, direcionava-se para o cangaço. Exemplo disso era o caso do pai de Antônio Silvino, Pedro Rufino Batista de Almeida, o Baptistão, que iniciou uma disputa com um vizinho fazendeiro obedecendo às inclinações da raça e da família. Por essa razão, os sertanejos eram estimulados pelo meio e a raça a realizarem vindictas, que surgiam das lutas entre famílias e da violência policial. Barroso, 1930, porém, é dúbio em sua análise, considera que talvez o surgimento do cangaço seja antes um problema econômico do que um fator racial, sustentando que o aumento da oferta de postos de trabalho e a inserção no sertão de escolas, distribuição da justiça, vias de comunicação e transporte poriam fim ao banditismo. Nesse receituário, a distribuição da justiça era fundamental no combate ao banditismo, visto que a justiça institucional era negada aos mais pobres que, ao serem ofendidos, entravam para o cangaço em busca de vingança 9. Deste modo, a aplicação de uma justiça democrática inibiria o artifício da vingança, pois todos poderiam contar com ela. A lei seria assim capaz de manter a harmonia e a ordem no sertão, fato que não despertaria os instintos criminosos adormecidos no fundo da psique dos sertanejos. Para o médico sergipano Ranulfo Prata, a criminalidade dos cangaceiros também era proveniente da raça. Na biografia Lampião, de 1934, é possível encontrar vários indícios de que o médico era estudioso da antropologia criminal do final do século XIX. Assim como Gustavo Barroso, 1930, Prata compreendia que a criminalidade e a violência permaneciam ocultas nos portadores dos estigmas da raça até que algum episódio as trouxesse à tona. Em Lampião, por exemplo, a criminalidade se manifestou após o primeiro conflito com os saturninos. Prata, 2010, p. 33. Prata elabora seus argumentos por meio de uma extensa descrição analítica do corpo dos cangaceiros. Em Lampião, cada traço físico corresponde a um aspecto moral. Já em Zé Baiano, o autor afirma que o cangaceiro era, talvez, o mais violento do bando de Lampião por conta da sua feiura. Características como cabeça disforme, grande nariz e boca rasgada de sapo eram sinais corporais manifestos de sua delinquência. Prata, 2010, p. 58-10. Prata realiza essa tarefa sem nem mesmo ter contato com Zé Baiano. Assim, é provável que tenha realizado a análise por intermédio de fotos ou descrições físicas provenientes de relatos orais e escritos. Como aponta Schwartz, 2007,
os intelectuais deterministas possuíam uma enormidade de teorias e metodologias para a realização desse tipo de tarefa. Havia teorias como a frenologia e a antropometria, que constituíam uma visão interpretativa da capacidade humana por meio do tamanho e da proporção do cérebro dos diferentes povos. Aliada a elas, havia também a craniologia técnica, que media o índice cefálico dos sujeitos e classificava o cérebro humano. Por fim, havia os princípios da antropologia criminal de Lombroso, que levavam tanto em consideração os métodos aqui citados, como uma tabela taxonômica dos traços faciais e corporais do homem criminoso. Além dos traços físicos, Lombroso afirmava que era possível identificar de maneira objetiva o criminoso por meio de elementos de ordem psíquica e sociológica. Foi provavelmente por intermédio de algum desses métodos que Prata, 2010, chegou às suas conclusões. Prata, 2010, também defendia a introdução de elementos modernos para findar com o cangaço. E para que isso ocorresse, era primordial que se buscasse a unificação entre a sociedade do litoral, ordeira e civilizada, e a do sertão, inculta e isolada. Nesse quadro, sua obra objetivava clamar a ajuda das autoridades políticas nacionais para com os sertanejos. Deste modo, Barroso, 1930, e Prata, 2010, além de explicar o cangaço, também ofereciam soluções para seu desaparecimento. Essa prática de apontar um receituário para a solução de problemas sociais foi muito comum na sociologia brasileira do período. Esse recurso é denominado por Cândido, 2006, de Sociologia entre Nós. Caracterizava-se pelo empenho em desvendar necessidades e características nacionais com a finalidade de servir ao país. Interessa menos o rigor da interpretação da realidade social brasileira, sendo mais importante indicar as soluções político-administrativas. Cândido, 2006, p. 278-279. Esse aspecto, como será visto, também se fez presente em outras abordagens da bibliografia do cangaço. Além disso, Barroso, 1930, e Prata, 2010, mesmo sendo adeptos das teorias das raças, acreditavam que indivíduos degenerados podiam se adaptar à civilização. No final do século XIX, Nina Rodrigues defendeu a mesma posição em As Raças Humanas e a Responsabilidade Penal no Brasil. Para ele, o ajustamento se realizava mediante a educação de várias gerações. Rodrigues, 2011, p. 32, 33. Na Europa, porém, essas ideias não eram respaldadas, principalmente quando se referiam aos miscigenados. Para os intelectuais estrangeiros, a miscigenação era um erro, um fato a ser evitado, pois mestiços personificavam a degeneração das espécies diversas. Por isso, devia-se enaltecer a figura do tipo puro 11 e opor-se à miscigenação, visto que essa última degenerava não só a raça, mas também a sociedade. Schwartz, 2007, p. 56, 58, 12. Por conta disso, é sabido que a recepção dos modelos e ideias do darwinismo social no Brasil não foi uma assimilação passiva. A realidade brasileira sofreu ajustes e transformações. Silvio Romero já havia notado isso. Para ele, a civilização na América respectiva no Brasil é um processo de aclimação e, inevitavelmente, de transformação da cultura europeia. Sic, Apud Tavolaro, 2014, p. 637. Estácio de Lima, em Um Mundo Estranho dos Cangaceiros, de 1965, foi outro intérprete do cangaço que defendia a ideia de que criminosos poderiam ser integrados à civilização. Entretanto, diferente das obras já citadas, Estácio não relaciona a criminalidade às raças ou às características anatômicas dos indivíduos, mas defendia que essas características deveriam ser levadas em consideração na análise. Compreendemos melhor isso ao identificar que uma das influências teóricas do autor é o alemão Ernst Kretschmer, médico alemão que dividiu os grupos humanos de acordo com suas características físicas que, por sua vez, determinavam a personalidade dos indivíduos. Logo, era neste sentido que dever-se-ia considerar os tipos físicos dos cangaceiros. Ademais, a obra também salienta o atraso do sertão com relação ao litoral nordestino, pontua a ausência da justiça institucional e os conflitos sociais gerados do coronelismo. Além da tipificação corporal, esses elementos são entendidos como causas do cangaço. Como apontou Antônio Cândido, 2006, vários sociólogos do período pré-sociológico continuaram atuando após a emergência do ensino da sociologia na década de 1930.
Esse foi o caso de Estácio de Lima, que se formou na Faculdade de Medicina da Bahia em 1921, período em que as teorias raciais ainda tinham respaldo no meio acadêmico. Concomitantemente à profissionalização, as obras de Gilberto Freire, Sérgio Buarque e Caio Prado Júnior auxiliaram no sepultamento das teorias raciais na sociologia brasileira, utilizando um rico aparato teórico-metodológico. Esses trabalhos substituíram os elementos biológicos por fatores socioculturais como variáveis explicativas do comportamento humano. 13. Apesar disso, nas ciências biológicas o conceito de raça continuou a ser utilizado. As práticas deterministas permaneceram sendo utilizadas na medicina legal até a primeira metade do século XX. Como demonstrou Petrônio Domingues, 2017, no caso do cangaceiro Manuel Luiz, o Corisco Preto, que em 1948, após cumprir mais de 3/4 da pena, pediu ao Conselho Penitenciário de Sergipe o seu livramento condicional. Para auxiliar a concessão desse recurso, a Justiça exigiu que o detento passasse por uma análise antropopsiquiátrica produzida pelo Gabinete de Biologia Criminal, que periciava o grau de periculosidade do requerente. Tal exame buscava responder se o examinado havia se regenerado da moléstia. 14. Deste modo, nota-se que Estácio de Lima, 1965, continuava a reproduzir os debates que estavam paulatinamente em desuso na medicina legal da primeira metade do século XX. Com isso, podemos constatar que todos os estudos descrevem o sertão nordestino como uma região miserável, atrasada, tomada por secas, com um aparato estatal frágil em contraste com o poder privado dos coronéis hipertrofiado. Porém, no final das contas, a exposição desses elementos não passa de um cenário no qual os homens degenerados agiam, já que a raça determinava as ações do indivíduo, independentemente de suas escolhas. A aplicação das teorias deterministas no Brasil carregava um problema em sua essência. A mistura das raças não condenava só o cangaceiro do semiárido do Nordeste, mas também toda a nação. Esse dilema levou os intelectuais a realizar rearranjos nas teorias para se pensar uma nação mestiça como a brasileira. O cangaceiro como insurgente ao coronel. Se deixarmos de lado as considerações deterministas, os trabalhos do eixo anterior contribuíram com algumas imagens nos vindouros estudos de interpretação do cangaço. Isso ficará claro ao explorar este segmento e os próximos também. A ideia da sociedade sertaneja como fruto do isolamento geográfico e cultural, do conflito entre a cultura do sertão e a do litoral, essa última que se desenvolvia por meio do modelo do progresso moderno. Além disso, o destaque para a miséria dos mais pobres, acentuada nos períodos de secas, e o pujante mandonismo dos coronéis, aliados a um Estado ineficiente, no qual o aparelho jurídico-administrativo não alcançava o sertão. E ainda a compreensão de que a sociedade sertaneja era desorganizada, imatura e anárquica politicamente. Nesta sessão, veremos como esse quadro de imagens indicou caminhos interpretativos no debate do cangaço. Essas questões foram incorporadas a uma compreensão de que cangaceiros estavam inseridos num conflito entre dois grupos opostos no sertão nordestino. De um lado, os cangaceiros e seus apoiadores, de outro, os grandes donos de terras e os opositores do cangaço. Em 1937, no momento de renovação de teorias e métodos na sociologia brasileira, o cearense de Jacir Menezes publica O Outro Nordeste. A obra se distancia do darwinismo social ainda em voga e adota uma perspectiva materialista, nos moldes da economia política marxista. Seu objetivo é examinar a evolução social do sertão pastoril nordestino por meio de aspectos políticos e econômicos. Para Cândido 2006, p. 278, essa ideia de elaborar explicações calcadas numa evolução social priorizando aspectos políticos, firmava-se em maior ou menor grau nos traços herdados dos trabalhos deterministas. Percebemos assim que os estudos deterministas deixaram algumas características em intelectuais que romperam com seus métodos e teorias. Voltemos à obra. Nela, Menezes, 1937, afirma que o sertão possuía um aparelho estatal incipiente, frágil, deficiente, e cooptado por oligarquias que agiam de acordo com seus próprios interesses, constituindo o que denomina de governos domésticos. A organização produtiva, por sua vez, era dominada pela pecuária, que ocupava extensas terras e empregava um número reduzido de pessoas. Esta atividade até produziu riquezas, mas não propiciou qualquer modernização ou alternativas econômicas industriais.
Em decorrência desse ambiente político-econômico, ocorreram diversos episódios de contestação da ordem. O cangaço, por exemplo, foi uma dessas manifestações. Logo, para o autor, o cangaço era uma forma de contestação política imatura, uma reação do oprimido contra o opressor, isto é, do cangaceiro em oposição ao coronel. Neste embate, Lampião e outros líderes do cangaço obtinham simpatia e proteção do povo. Menezes, 1937, possui conclusões similares às de Caio Prado Júnior em Evolução Política do Brasil, publicado 4 anos antes. Para Caio Prado, só era possível entender o Brasil à luz do capitalismo internacional. Menezes, 1937, por sua vez, também entendia que o mesmo se aplicava ao Nordeste pastoril. Além desta influência, Menezes, 1937, defende ideias sobre o cangaço que se assemelhavam a um conjunto de documentos produzidos pelo Partido Comunista do Brasil nos primeiros anos de 1930. Em 1931, membros do partido elaboram um documento que afirmava que os cangaceiros eram opositores ao latifúndio. Já o Comitê da Internacional Comunista sustentava que os cangaceiros possuíam um potencial revolucionário e, por isso, deveriam ser aproveitados pelo partido. Pericaz, 2010, p. 152, 153. Anos depois, em 1963, o jornalista Rui Facó publicou Cangaceiros e Fanáticos. Aqui não há dúvidas a respeito da influência do partido. Facó era filiado ao PCB e exerceu profunda militância política. No livro, o autor investiga os aspectos que possibilitaram o surgimento do cangaço. Para ele, o cangaço foi uma forma de reação, embora inconsciente, à injusta estrutura social do sertão nordestino. A revolta dos cangaceiros era contra o grande latifúndio. Por esta razão, seu surgimento deveria ser entendido como resultado de fatores econômicos, de um retardamento nacional e de um passado atrasado economicamente, consequência da monopolização da terra na mão de poucos. Monopólio iniciado na colônia e que dificultou a inserção da tecnologia no sertão nordestino, contribuindo para o isolamento da região por 4 séculos, o que levou a um analfabetismo generalizado dos sertanejos. Outro fator importante para o surgimento do cangaço foram as secas. Elas provocaram migrações em massa no final do século XIX, subtraindo mão de obra das grandes propriedades e mostrando que o sertanejo poderia livrar-se das amarras do latifundiário. As secas provocavam aumento da fome e da miséria, o que levava à formação de grupos de cangaceiros. Em 1969, o historiador inglês Eric Hobsbawm analisou os cangaceiros sob a ótica do bandido social em Bandidos. Mas em uma obra anterior do historiador, Rebeldes Primitivos, estão as bases do pensamento sobre o conceito. Vamos conhecê-las. Nesse último estudo, Hobsbawm examina o que denomina de formas arcaicas de movimentos sociais, ocorridas entre os séculos XIX e XX. A maior parte deles concentrava-se na Europa Ocidental e Meridional, especialmente na Itália. O autor classifica esses movimentos sociais em 5 categorias. A primeira é a que nos interessa, a dos bandidos sociais. 15. Todos os bandidos sociais localizavam-se no mundo rural e suas práticas criminosas são entendidas como uma revolta contra a pobreza e a injustiça social. Seus integrantes são considerados pessoas iletradas, que não conseguiam expressar suas aspirações e necessidades com palavras, mas que decidiam enfrentar, ao seu modo, as injustiças sociais e a opressão daqueles que são vítimas. E por se tratar de sujeitos pré-políticos, não possuíam ideais políticos definidos. Logo, podemos afirmar que os bandidos sociais enfrentavam na prática e não discursivamente as injustiças sociais. Mediante essas considerações, percebemos que o arquétipo dos bandidos sociais é Robin Hood, o ladrão que rouba dos ricos e distribui a pilhagem entre os mais pobres. Embora, Hobsbawm considera que nem todos os bandidos sociais seguiram essa dinâmica de solidariedade. Elucidado as bases para o conceito de bandido social em Rebeldes Primitivos, voltemos a Bandidos. Nesse último, o esforço de Hobsbawm é refinar sua teoria e aumentar o escopo analítico, assim, decidi incluir os cangaceiros. Para o historiador inglês, o bandido social era incapaz de se apossar da colheita dos pobres camponeses, porém não hesitaria em tomar para si a do grande latifundiário ou do Estado. Frequentemente eram vistos como heróis por algumas camadas da sociedade camponesa. Por isso, adquiriam reconhecimento e obtinham cooperação por parte da população, fato que o diferenciava do simples delinquente. Deste modo, os cangaceiros são levados a cometer delitos porque estão à margem da sociedade rural.
Assim, a dominação do coronel para com o sertanejo, as secas e agitações sociais levaram Lampião e seu bando a viver pelas armas. Aspectos esses que forjaram não apenas o caráter revolucionário, mas, sobretudo, a indignação capaz de tornar o cangaceiro insurgente ao coronelismo. Hobsbawm, 2001, 16. A historiadora Maria Cristina da Mata Machado também replicou ideias similares à de Hobsbawm, 2001. Diferentemente do historiador inglês, realizou trabalho de campo, entrevistando ex-cangaceiros e ex-soldados das volantes. Suas conclusões foram publicadas no trabalho póstumo Aspectos do Fenômeno do Cangaço no Nordeste Brasileiro 17. Para ela, o cangaço foi uma resposta à violência do coronel, visto que o coronel, ao arbitrar contendas ou disputas entre famílias, cometia injustiças e engendrava o revide. No contexto dos conflitos que envolviam o coronel, era frequente que este cometesse abusos e que isso gerasse revoltas de diversas formas. Entre essas estava o cangaço, que surgia quando o sertanejo, revoltado com as injustiças praticadas pelo coronel, passava a buscar vingança dentro de um bando. Neste sentido, Lampião era o flagelo dos coronéis e o anjo da guarda dos pobres. As conclusões da historiadora são semelhantes às de Rui Facó, 1965. Mas ela discordava que as secas contribuíam para o surgimento do cangaço. Para a autora, a seca não gerava o cangaço, mas intensificava os conflitos de classe. Defende que as secas agravavam a miséria dos mais pobres, fazendo com que famílias inteiras perdessem as mínimas condições de vida. Ocasionalmente até levou alguns sertanejos a praticar pequenos delitos, como saquear armazéns nas zonas urbanas do sertão. Ou seja, isso não se configurava como uma violência consciente do sertanejo, constituiu um gesto desesperado de sobrevivência. Maria Cristina, 1973-74, atestou suas ideias por intermédio do testemunho do cangaceiro Zé Sereno, que afirmou que nenhum sertanejo procurou o bando para fugir das secas. Por fim, temos o trabalho de Maria Isaura Pereira de Queiroz, 1977, que, diferentemente das demais pesquisas desta seção, não foi influenciada por uma interpretação marxista. Sua análise destoa dos trabalhos anteriores. Expõe que a origem do cangaço no século XIX estava ligada às lutas de famílias, em que os chefes de parentelas convocavam seus apaniguados e formavam bandos temporários. Já no fim do século, alguns cangaceiros, apoiados em seu próprio prestígio, destacaram-se do chefe da parentela e seguiram livremente seu caminho. Mas mesmo o cangaço profissional de Lampião seria um prolongamento das lutas de família, visto que geralmente todo indivíduo que decidia entrar para o cangaço era impelido por um desejo de vingança diante de ofensas e injustiças que sua família sofria. Além disso, o cangaço era produto de uma estrutura socioeconômica, na qual se destaca a falta de trabalho e a miséria acentuada nos períodos de seca. Se nesses aspectos Queiroz, 1977, pareceu não ter elo com os estudos desse eixo, ela se aproxima ao compartilhar da tese de que cangaceiros se enquadravam num contexto de lutas de dois grupos antagônicos. Assim, havia duas grandes facções em luta no interior do Nordeste, entre 1894 e 1940. A população se dividiu entre os que auxiliam os cangaceiros, os coiteiros, e os que eram seus opositores e ajudavam as volantes. Neste sentido, sua visão do cangaço se distinguia das interpretações marxistas, pois o senhor de terras poderia ser tanto um coiteiro como também inimigo dos cangaceiros. Queiroz, 1977, afirma ainda que havia traços de reivindicações socioeconômicas no cangaço. Lampião e Antônio Silvino tinham certa consciência das injustiças sociais, mas pontua que os cangaceiros não eram defensores dos oprimidos. Essa visão seria antes ilusória do que real. Um problema que se inicia nos autores deterministas e continua presente nos trabalhos marxistas é a ideia de que cangaceiros não eram atores da sua própria história. Desta maneira, estabelecem os cangaceiros como indivíduos imaturos e irrefletidos, que eram incapazes de tomar suas próprias decisões. Ademais, com raras exceções, algumas pesquisas não demonstram os dados que solidificam seus argumentos, parecendo que a mera aplicação da teoria seja o bastante para atestar suas ideias. A título de exemplo, é difícil admitir que o bando de Lampião pretendia subverter a ordem política e social do sertão nordestino, mesmo apoiado em vínculos com líderes políticos locais, como no caso dos coronéis baianos João Gonçalves de Sá e Petronilo de Alcântara Reis.
A honra sertaneja como catalisador do cangaço-se nas sessões anteriores à raça e, posteriormente, o quadro econômico-social estimulavam as ações dos cangaceiros. Aqui há um conjunto de valores da cultura sertaneja que é considerado responsável pelo comportamento dos indivíduos. O culturalismo é claramente a influência teórica desses trabalhos. Deste modo, os estudos abordados nesse eixo tendem a dar peso ao sistema de valores da sociedade sertaneja na estrutura da personalidade dos indivíduos. Defendem que honra, coragem e valentia eram valores fundamentais nas ações concretas dos cangaceiros e sertanejos. O primeiro trabalho a aplicar o paradigma culturalista na compreensão do cangaço é Guerreiros do Sol, de Frederico Pernambucano de Melo, publicado em 198.518. Nele afirma-se a existência de dois nordestes, o do verde da cana-de-açúcar, do litoral, e o cinzento da pecuária, do sertão. Essas duas sociedades se diferiam nas atividades econômicas, no meio físico, na composição étnica e na cultura. O coletivismo imposto pela tarefa agrícola no litoral disciplinou o homem dos engenhos de açúcar. O sertanejo, por sua vez, permaneceu livre durante séculos, sem o disciplinamento da proximidade de um patrão e muito menos da ação coercitiva do Estado. A pecuária que se operou ali configurou as características do homem sertanejo e, consequentemente, do cangaceiro. Ao contrário da cultura do açúcar, a pecuária exigia um nomadismo por conta da pobreza do pasto nas regiões semiáridas. No sertão se estabeleceu assim predominância do individual sobre o coletivo no plano do trabalho e sentimentos de independência, autonomia e improvisação. A pecuária também marca o homem sertanejo na sua insensibilidade no trato com o sangue, pois esse costumava abater o gado e realizar trabalhos em couro. Além dos elementos produzidos da relação homem, caatinga e pecuária, a gênese dessa cultura da violência é explicada a partir do isolamento da região. Este processo teve início no século XVIII, após uma precoce decadência econômica menos de 100 anos após a penetração do homem de origem europeia na Caatinga. Com isso, as populações pobres já assentadas se recusam a retornar ao litoral. Este fato marcou a cultura sertaneja, na medida em que ocorreu uma mumificação de costumes trazidos pelos portugueses dos primeiros séculos da colonização. Resumidamente, alguns desses traços constituíram uma tendência ao misticismo e à indiferença do homem em face da morte. Esse segundo aspecto resultante das diversas epidemias que ocorreram no período medieval europeu. Havia também o culto à coragem e o apego ao direito de propriedade como fatores fundamentais daquela sociedade. Melo, 2004. Este conjunto de traços culturais descritos acima ajudou a compor a personalidade do homem do ciclo do gado e, claro, do cangaceiro. Assim, a moral sertaneja tolerou e legitimou práticas violentas dentro de algumas circunstâncias. Verificou-se, então, um tipo de homem que valorizava a valentia e o espírito de aventura, uma figura que rebatia uma afronta pelas armas e que exercia a vingança das famílias em luta. Entretanto, por volta do século XIX, o Estado começou a impor seus valores no sertão. Com isso, ocorreu uma criminalização paulatina do emprego da violência privada que, consequentemente, perde sua legitimidade e passa a ser vista como criminalidade e, portanto, devendo ser combatida. Esses valores litorâneos objetivam superar aquele modo de vida selvagem, que tinha origem nos primeiros anos da colonização. Deste modo, Melo, 2004, propõe que houve dois períodos. O endêmico, na qual as práticas violentas eram aceitas pela sociedade sertaneja. E o epidêmico, quando as ações violentas passam a ser mal vistas. 19. Data do segundo período o emprego das expressões cangaço e cangaceiro para denominar a ação daqueles agentes, que não constituíam um grupo homogêneo, possuindo interesses e aspirações diferentes no plano subjetivo. 20. Melo, 2004. Melo, 2004, conclui também que o cangaço não teve estímulo apenas da cultura da violência. Fatores econômicos e sociais influenciaram em seu surgimento. Do século XIX em diante, o aumento da população e a diminuição das oportunidades de emprego, já escassas no sertão, ocasionaram um surto de criminalidade cada vez maior. O litoral, em paralelo, não conheceu um fenômeno parecido com o cangaço porque as oportunidades econômicas geradas pela agricultura ofereciam alternativas a possíveis vocações para a vida. No banditismo, vale pontuar que as ideias de Melo, 2004, apresentam afinidade com seu padrinho intelectual, Gilberto Freire. Ao descrever a cultura e o espaço físico sertanejo, Melo, 2004,
mostrou-se adepto do método ecológico proposto por Freire em Nordeste. A ecologia social utilizada por Freire recorre a elementos naturais, ecológicos para a compreensão dos fenômenos sociais do Nordeste agrário açucareiro. No prefácio à primeira edição de Nordeste, Freire afirma que era impossível afastar a monocultura de qualquer esforço de interpretação social e até psicológica que se empreenda do Nordeste agrário. A monocultura, a escravidão, o latifúndio, mas principalmente a monocultura. Aqui é que abriram na vida, na paisagem e no caráter da gente as feridas mais fundas. Freire, 1989, p. 18. De modo semelhante, Melo, 2004, indica relações entre os fatos sociais e as condições físicas do sertão nordestino, apresentando a construção do mundo cultural em torno de um recorte do espaço físico. Cultura e natureza são compreendidas como partes de um todo. Quase 2 décadas depois, em 2000, a antropóloga Luitar de Oliveira Barros publica A Derradeira Gesta, outro estudo de abordagem culturalista que, entretanto, entende o sertão como um lugar socialmente diverso. A autora leva em consideração as alteridades individuais e grupais. Isso em Melo, 2004, os sertanejos compartilhavam o mesmo sistema de valores e só reprovaram as práticas cangaceiras no período epidêmico. Barros, 2000, defende que naquela sociedade havia valores comuns, como coragem e valentia, contudo possuíam representações distintas, com significados diversos nos diferentes grupos e estratos sociais. Para demonstrar isso, a autora demonstra como 2 grupos em conflito, cangaceiros e nazarenos 21, evocaram os códigos de honra sertaneja, na construção das suas ações e de suas próprias identidades. A decodificação da linguagem dos atores em luta permite a compreensão disso. Os nazarenos se autorreferiam como homens de bem e taxavam os cangaceiros de bandidos. Por sua vez, os cangaceiros não se consideravam bandidos, mas também não julgavam ser homens de bem. Essa última categoria permaneceu inacessível a eles, mesmo entre os mais ardorosos simpatizantes. O uso dos códigos de honra sertaneja inicialmente era monopólio indicativo das classes superiores, mas grupos à margem do poder e do Estado, como os nazarenos, construíram dinâmicas e projetos alternativos de vida. Esses códigos passaram a sofrer uma mudança no seu significado e a grande responsável por isso, para Barros, 2000, foi a religião. A Igreja Católica e o trabalho de alguns missionários pregadores foram fundamentais no estabelecimento desses códigos de honra sertaneja. O papel da honra foi discutido nos livros de época do final do século XIX. Escritos constituídos por cordéis, romanços sique, histórias de valentes e cantigas de gesta popular. Livros que se configuraram como leituras ou escutas obrigatórias nos diversos segmentos sociais, popularizando os exemplos nas regras do bem viver. Neles, os conflitos por questões econômicas ou de honra foram transformados em gestas sertanejas. Os combates não se desenvolviam apenas em função dos bens materiais, mas eram envoltos em valores como o cumprimento das leis, a proteção à honra familiar, a obediência à Igreja Católica, o respeito aos mais velhos, aos padrinhos e ao alheio. Todos esses elementos unidos remetiam ao Código de Honra sertaneja. Destaca-se também a atividade de Frei Caetano de Messina e posteriormente do Padre Mestre Ibiapina. Esses religiosos ressaltavam o papel do trabalho como elemento de dignificação dos homens. Ao mesmo tempo, deram nova função para a valentia, direcionando-a para a preservação do bem. O bem passou a ser encarado como princípio ético, unindo pessoas de diversos segmentos sociais que passaram a dar prioridade a este valor. Assim, nasceu desse novo valor do trabalho e dos antigos códigos de honra a categoria homens de bem, da qual nazarenos faziam parte. Já os cangaceiros, para Barros, 2000, são apenas transgressores desses valores. Ao quebrarem os códigos do bem viver do povoado de Nazaré, os cangaceiros instigaram uma reação violenta dos moradores do povoado, que objetivavam preservar seus valores do seu sistema de vida. Por este motivo, quando Lampião e seus asseclas usavam os códigos culturais dos homens de bem, modificavam seus significados em seu benefício próprio. Neste sentido, assim como Maria Isaura de Queiroz, 1977, Barros, 2000, defende que o sertão estava dividido em 2 blocos, com a luta entre cangaceiros e nazarenos representando a oposição de 2 sistemas de valores. De um lado, o cangaço, composto por cangaceiros, policiais corruptos, coiteiros e simpatizantes. Essa parcela da população sertaneja desrespeitava quase todos os valores tradicionais dos homens de bem.
Do lado oposto havia uma coletividade de indivíduos formados por vítimas do cangaço, policiais e autoridades civis honestas e uma elite que não possuía relações econômicas e políticas com os cangaceiros. Defensores do extermínio do cangaço, os integrantes deste segmento supraclasse social se viam como homens de bem, e encaravam o cangaço como um mal tão destrutivo quanto a seca. Para eles, a valentia estava a serviço dos códigos de honra sertaneja. Para encerrar esse eixo, vale pontuar uma crítica pertinente ao trabalho de Frederico Pernambucano de Melo, 2004, já que só por meio de uma grande simplificação admitimos a tese de que na sociedade sertaneja todos os membros compartilhavam valores comuns. Não se trata de negar suas contribuições, mas não se pode considerar que os valores de uma determinada sociedade são interiorizados da mesma maneira por todos os indivíduos. Essa reflexão nos auxilia a não caracterizar a cultura como algo intransponível, evitando a banalização da violência produzida pelo cangaceiro. Os historicistas e a recusa de uma teoria geral do cangaço. Nesta sessão intitulamos de historicistas os estudos que não utilizam teorias universalizantes na explicação dos comportamentos desviantes dos cangaceiros. Fundamentam-se na noção de que as ações humanas devem ser compreendidas por meio dos processos históricos, considerando as particularidades da sociedade sertaneja. Ressaltam o papel independente dos indivíduos na tomada de decisões e recusam explicações totais. Defendem estes autores que, embora a maioria dos sertanejos vivesse num contexto político, econômico e social determinado, eles não ingressaram no cangaço. Deste modo, pontua Pericaz, 2010, que a interpretação de fenômenos de delito requer uma análise factual e empírica, não necessitando uma abordagem teórica geral. Comportamentos delituosos devem assim ser estudados dentro de contextos sociais e culturais particulares, ainda que possam ser comparados com contextos similares mais amplos. Pericaz, 2010, p. 189. De modo semelhante, o brasilianista Billy Chandler desenvolve a biografia Lampião, de 1980. Considera ser difícil compreender completamente as motivações individuais de entrada dos sertanejos no cangaço. Em vista disso, busca entender o contexto social no qual Lampião e seu bando se inseriam. O autor apoia-se nas ideias de Amaury Souza, 1973, e defende que o surgimento do cangaço estava relacionado com a fragilidade das instituições estatais responsáveis pela justiça e a ordem e também com a incapacidade dos chefes políticos de enfrentar o cangaço profissional emergente. Expõe que desde a colônia proprietários de terras do sertão possuíam amplos poderes em seus domínios, inclusive instituindo regras próprias em sua área de influência. Esse poder privado se manteve na República e se combinou com elementos extremados do federalismo que, consequentemente, dão origem ao coronelismo. O problema é que a fragmentação dos potentados locais diminuiu a influência e a força dos coronéis de dominar efetivamente as comunidades e, consequentemente, os bandos de cangaceiros. Assim, para Chandler, embora a ação dos cangaceiros já existisse desde o século XIX, esses componentes, juntamente com o desequilíbrio social provocado pelas secas, contribuíram para o aumento da violência do cangaço. Já Luiz Bernardo Pericaz, 2010, pondera que as motivações de ingresso dos indivíduos no cangaço eram diversas, mas defende que fatores econômicos, políticos e culturais podiam influenciar, dado que esses aspectos criavam um painel propício para a atuação cangaceira nos sertões. Para ele, o controle da justiça institucional pela classe dirigente e o poder privado desses mesmos atores estimulou a entrada de indivíduos no cangaço. Sem o Estado ou a quem recorrer, muitas das vezes o sertanejo afrontado buscou entrar em bandos para executar vinganças. No entanto, ressalta o autor que os cangaceiros do século XX fizeram do cangaço um meio de subsistência, diferenciando-o do cangaço do século anterior, que era ligado às lutas de famílias. Por isso, defende que tornar-se cangaceiro poderia até ser uma motivação de ordem cultural e psicológica. Pericaz, 2010, contudo, parece estar mais interessado em se opor a algumas formas de pensar do que oferecer elementos que auxiliem na interpretação do cangaço. Se contrapõe à ideia de que o sertão era isolado. Defende que o sertão nordestino, ainda que fosse mais atrasado do que as capitais dos estados, não se constituía um ambiente estático. Havia constante intercâmbio cultural e comercial, com a presença de vendedores e imigrantes dos Estados Unidos e da Europa. O autor também discorda da tese que relaciona o aumento do banditismo com as crises econômicas provocadas pelas secas.
Assim, argumenta que o incremento das pilhagens e saques ocorridos durante os períodos de estiagem não era praticado por bandidos profissionais, mas gente comum, sertanejos e retirantes flagelados. O principal efeito da seca não era o cangaço, mas o êxodo para cidades maiores. 22 O cangaço acabou ainda que a seca continue a ocorrer no sertão nordestino. Por fim, vale ressaltar que tanto Chandler, 1980, quanto Pericaz, 2010, possuem claramente críticas comuns a Hobsbawm, 2001. Para eles, a aplicação do conceito de bandido social não se aplica ao cangaço. Julgam a categoria demasiadamente universalizante e, por isso, afirmam que ela não consegue enquadrar um número significativo de tipos homogêneos de cangaceiros, só representando casos específicos. Além disso, consideram que Hobsbawm 2001 se baseia em evidências documentais pouco confiáveis, visto que o historiador inglês utilizou o folclore em grande medida para suas constatações. Posteriormente, o próprio Hobsbawm reconhece que esses relatos não poderiam ser utilizados de maneira razoável para apreender o papel social desses bandidos numa sociedade rural. Hobsbawm, 2001, p. 9. Por isso, Chandler, 1980, e Pericaz, 2010, argumentam que esse tipo de fonte não capta o papel social dos cangaceiros na sociedade sertaneja, mas difunde uma imagem mitificada dos cangaceiros. Logo, Lampião e seu bando não lutavam para a mudança da ordem política da sociedade sertaneja, mas sim para explorá-la mais e defender seus próprios interesses. Inclusive, quando necessário, associaram-se a membros da elite política e econômica. Em artigo publicado depois da biografia Lampião, Billy Chandler, 1983-1984, afirma que a formulação do conceito de bandido social refletia uma tendência da esquerda radical em procurar novos agentes da luta de classes. E isso se deu por conta da desilusão com os trabalhadores urbanos de Karl Marx como veículos da revolução. Com o passar do tempo, ocorreu o aumento do conservadorismo e da melhora de vida desses trabalhadores. Chandler, 1983-1984, p. 68. É nesse contexto que procurou-se inserir o banditismo social, e mais especificamente o cangaço, nos princípios da dialética marxista. Ou seja, para Chandler esse tipo de abordagem nasceu do desejo de atribuir aos cangaceiros a tarefa revolucionária que era anteriormente reservada ao proletariado industrial de Marx. Este segmento se insere, assim, na tradição norte-americana do pensamento pragmático, na qual a teoria não assume um lugar tão relevante quanto no Brasil e na França, por exemplo. E embora não assumam um sistema abrangente de conceitos e ideias, fazem uso de um debate teórico circunscrito às particularidades da sociedade sertaneja. De certo modo, também temos afinidade com esta posição. Como já foi demonstrado por um conjunto de trabalhos na sociologia, entendemos que conceitos são históricos e geograficamente situados e, por isso, representam uma maneira de pensar ligada a um determinado lugar e época. A bibliografia do cangaço e a tese da singularidade brasileira. Sérgio Tavolaro, 2014, ao analisar as obras de interpretação do Brasil, percebeu um conjunto de características comuns entre elas. Segundo ele, desde o século XIX alguns traços dessas obras ressaltavam a distinção do Brasil diante dos países considerados centrais na experiência moderna. De modo semelhante, podemos afirmar que 3 dos predicados percebidos por Tavolaro 2014 nos intérpretes do Brasil se fazem presentes, em maior ou menor grau, em todas as abordagens interpretativas do cangaço. Vamos a eles. O primeiro é a ideia de que a sociedade brasileira possui uma relação peculiar com o mundo natural, isto é, de que setores da população não romperam totalmente com os ditames do mundo natural. Haja vista que um dos marcos fundamentais do imaginário científico e filosófico moderno é a ruptura do homem com a natureza. Deste modo, surge o entendimento de que a vida social brasileira não teria domínio próprio e não havia sido desvinculada dos elementos da natureza. Tavolaro, 2014, p. 644. Em seguida, tem-se a percepção de que a sociedade brasileira é indiferenciada, ou seja, aquém dos níveis de complexificação e diversificação do núcleo moderno. Além disso, apresenta um aparato político-administrativo imaturo e claudicante em suas atribuições. Paralelamente, prevalece a imagem de uma sociedade politicamente débil, incapaz de estruturar relações de sociabilidade alternativa às esferas políticas e econômicas.
impossibilitando assim o papel de agência dos indivíduos ante o Estado e a economia. Tavolaaro, 2014, p. 642, 643. Por fim, os estudos consideram que a sociedade brasileira ainda não fora secularizada por completo, compreendendo que ela permaneceu atada a códigos e referências que não foram totalmente racionalizados, assim cristalizando-se a noção de que a sociedade brasileira não realizou completamente a transição de uma sociedade tradicional para uma pós-tradicional. Consequentemente, concepções mágico-religiosas ainda se fazem presentes em amplos setores da sociedade, orientando atitudes e comportamentos dos indivíduos em diversos aspectos da vida. Tavolaaro, 2014, p. 643. A literatura do cangaço, porém, modifica o entendimento de que essas características se manifestavam em toda a sociedade brasileira. Para esses trabalhos, isso se realizava apenas no sertão nordestino. O litoral, por sua vez, representava o centro da modernidade no Brasil. 23 Todavia, como destaca Tavolaaro, 2014, essas ideias acabam salientando a visão de que a sociedade brasileira é singular. 24 ou como pontuam Oliveira e Petrarca, 2017, p. 199. Essas abordagens aceitam tacitamente a universalidade do modelo ocidental, estabelecendo relações assimétricas entre as sociedades com base na existência ou inexistência de traços considerados essenciais da experiência histórica dos países dominantes. Deste modo, contribuindo para uma visão negativa das experiências societais periféricas, não auxiliando na compreensão dos significados e lógicas das ações dos nativos. Por isso, atualmente essa tese é cada vez mais difícil de ser sustentada devido a uma série de trabalhos que argumentam que essas ideias configuram uma exotização do Brasil. Apesar de que na década de 1950 tal crítica já havia sido formulada por Guerreiro Ramos, 1957. Em sua crítica à sociologia brasileira, Ramos rejeitou a assimilação passiva do patrimônio científico estrangeiro para que o pesquisador brasileiro não cometesse o defeito da alienação, evitando assim que o sociólogo brasileiro visse os fenômenos nacionais com os olhos do pesquisador estrangeiro. Desta forma, não reivindicamos que para a compreensão do cangaço é necessário um modelo teórico-metodológico especial ou uma sociologia autêntica, como defende Guerreiro Ramos, 1957. A busca do que é autêntico reafirma o contraste com o centro, confirmando a posição modelar deste último. Tavolaaro, 2014, p. 660, 661. É mais apropriado adotar uma atitude reflexiva ante as teorias e metodologias em uso, distanciando-se de propostas que utilizam conceitos de modo normativo, ou seja, aplicando-os idealmente e deste modo, impondo um valor universal que deve ser seguido por todas as sociedades. Oliveira, 2013, 2015.